Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E hoje vamos continuar falando sobre obediência na Bíblia. O tema é o que realmente é obediência na Bíblia. Esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos que vamos colocar no canal para que nós possamos compreender um pouquinho melhor sobre obediência. O versículo inicial está em Tiago, capítulo 4, versículo 7, versão NVI. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Na Almeida Revista e Corrigida. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Submetam, sujeita ou sujeitai-vos. Submeter e sujeitar a Deus para que a gente possa resistir ao diabo e, no devido tempo, conforme um tempo estabelecido por Deus, que está em Eclesiastes capítulo 3, ele tem um tempo de tentação em nossa vida e ele vai sair de perto de nós. Deus estabelece tudo conforme ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Continuando aqui, eu falei no primeiro vídeo sobre um trecho do vídeo do filme Corajosos. Eu coloquei ele e expliquei o que é obediência e obedecer através do personagem chamado Javier Martínez, desse mesmo filme colocado como Corajosos em 2012. Eu vou deixar na descrição para quem não assistiu o primeiro vídeo falando sobre o que realmente é obediência na Bíblia, para você possa assistir e compreender um pouquinho melhor sobre esses 3 tipos de palavra. Um é sujeito, um é adjetivo e o outro é verbo. Continuando aqui, falando sobre obediência, a origem de buscar. Preste atenção que o ser humano está buscando status, honra e poder. E isso está na natureza minha e sua. Não adianta. Todos os seres humanos buscam status, honra e poder. Mas como ou o nível disso que você busca? A intensidade disso. Qual é a intensidade? O erro é a origem do que está buscando e não como você busca originalmente tudo isso. O erro é a origem, é o peso que isso traz na sua e na minha vida. Tem pessoas que buscam em excesso, passando por cima de todo mundo, passando por cima de qualquer situação e qualquer pessoa. A origem de tudo se baseia em 2 origens. Eu vou explicar. A origem do primeiro Adão e a origem do segundo Adão, nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu tenho 2 vídeos no canal Cristo Sem Fronteira que eu explico sobre livre-arbítrio. Eu também vou colocar na descrição para que você possa ver se você não viu. Não existe livre-arbítrio como o ser humano pensa e imagina. Eu escolho isso para mim, ponto. Então, o que você escolhe para você é condenação eterna. Porque se você está na sua vontade, você não tem nosso Senhor Jesus. O ser humano nasce já condenado à morte, ao afastamento de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos, sem exceção, desde Adão até hoje, até agora, nesse exato momento. Todos, eu e você. Só que a partir do momento que
veio a segunda origem, que é o unigênito do Pai, que se tornando primogênito, o primeiro, padrão perfeito, porque Adão era perfeito, Eva era perfeito. Eles tinham livre-arbítrio, assim como Jesus também. Só que a diferença de Adão e Eva, eles não estavam cheios, eles não tinham conhecimento, eles não tinham sabedoria. Já Jesus estava na plenitude divina em toda a sua essência. Habitou nele a plenitude divina, a essência de Deus estava em Cristo. Por isso que eu estou falando que existe uma origem que é o segundo Adão. Porque aí o segundo Adão se tornou, o ser mais perfeito e completo, mais perfeito que o primeiro Adão. Então não houve queda em Cristo, não houve pecado em Cristo, ele foi tentado ao pecado. Ser tentado ao pecado não é pecado. Pecado é você sujeitar a ele, render-se ao pecado. Você, de vez sujeitar a Deus, como no versículo inicial, você sujeita ao pecado, aceita o pecado e se mantém nessa prática pecaminosa. Continuando aqui, agora eu vou fazer um paralelo entre os dois Adão, para você entender a origem do primeiro e a origem do segundo. O primeiro Adão é alma vivente, já o segundo Adão é espírito vivificante. O versículo está aí na tela para você acompanhar. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe. O primeiro Adão é animal, se referindo a ser terreno. Já o segundo Adão é espiritual, se referindo a ser do céu. O primeiro Adão é homem da terra, já o segundo Adão é homem do céu. O primeiro Adão trouxe a desobediência, já o segundo Adão trouxe a obediência. O primeiro Adão trouxe o pecado ao mundo, já o segundo Adão trouxe a salvação e a santidade. Salvação e santidade nele. Então devemos buscar como ele é, a salvação nele e o ser santo dele. O primeiro Adão trouxe o pecado, reinando a morte. Já o segundo Adão trouxe a graça, reinando pela justiça para a vida eterna nele. De novo, a graça está sobre o mundo e o mundo não está aceitando a graça, não está se rendendo à graça. E essa graça vai se fechar com a segunda vinda dele, de nosso Senhor Jesus. E ninguém está acreditando. Como ninguém acreditou que Deus ia trazer o restart através de Noé, ia ter a primeira chuva no mundo, ninguém acreditou, e Noé e mais 7 pessoas, que seriam 4 casais, foram salvos. Ponto. É do jeito dele, é da forma dele, e o mundo está negando a graça. Continuando. O primeiro Adão trouxe o salário do pecado, que é a morte. Já o segundo Adão trouxe, através do dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus, a vida eterna nele, de novo. A vida eterna está em Cristo. Você só vai herdar a vida eterna se tiver ele. Ponto. É ele. Existe só um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. Está tudo nele. O primeiro Adão trouxe a escravidão da alma através dos desejos da carne, que é a obra da carne. Já o segundo Adão trouxe a liberdade na alma através da busca espiritual, que é o fruto do Espírito Santo. A referência está tudo aí. Eu não preciso ficar falando sobre essas referências. Continuando aqui. O que temos que compreender que é que ou somos terreno, vivendo conforme o mundo, ou somos espirituais, vivendo de passagem nesse mundo. É bem claro a Bíblia. Só existe 2 caminhos. Jesus fala em Mateus capítulo 7.
Só existe esses dois caminhos. Ou o caminho largo e espaçoso, ou o caminho estreito e apertado. O caminho largo e espaçoso, mundo. O caminho estreito e apertado, ele. Ponto. Não tem outra forma de explicar a Bíblia. A Bíblia é muito clara de você entender. As pessoas hoje não buscam a Bíblia, não é por falta de compreensão, é por falta de querer doar tempo dela, vontade dela, achismo dela, presunção dela, porque a Bíblia é confronto. Tudo que eu acabei de falar vai confrontar você, vai confrontar sua vontade, seu achismo, sua presunção, seu querer, para você ser estabelecido por ela, a Bíblia. Porque a Bíblia fala de Jesus, consumador de toda a glória. É dele que fala a Bíblia inteira. A Bíblia inteira você vai compreender que há falhas em mim e em você. Mas ele entende a sua e a minha falha. Mas ele quer ajudar a você superar a sua falha. Ele quer ajudar eu a superar minhas falhas. Falha todos nós temos. Mas como a gente lida com elas? Continuando, buscando ele, indo até ele, rendendo até ele e continuando com ele. Porque existe com Cristo e em Cristo. Com Cristo, salvação. Em Cristo, senhorio. Não tem como você ser salvo sem ter o Senhor Jesus na tua vida. Não tem como você entrar na salvação sem não ter Jesus. É impossível. Está na Bíblia. Continuando. Quero fazer uma análise com relação rápida sobre Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. O mesmo sentimento que Cristo teve. O que Cristo teve? Não ser igual a Deus, não querer status, honra e poder, não achar que você pode mais que o teu próximo, você não pode nada. Depois que vier a caixa preta, vai todo mundo para o mesmo lugar. É só tampar e enterrar, ou queimar. Só tem duas formas. Ou acaba caindo em algum lugar e não achando o corpo. 3. Cremando, indo para o cemitério ou sumindo com o corpo. A natureza, puf, caiu o helicóptero no mar, não achou o corpo, caiu numa vala, caiu num precipício, não achou o corpo, pronto. Ou não achou, ou está cremado, ou foi para o cemitério. O corpo vai ser tragado de volta para a terra. Do pó veio, do pó você vai voltar, que nem fala em Gênesis capítulo 3. Do pó você veio, do pó você vai voltar. É a sentença de Deus. O homem não era para morrer. Agora o segundo Adão trouxe a vida eterna através dele. O homem, na segunda vinda do segundo Adão, estabelecido toda a nova terra depois de Apocalipse 22, o homem vai ser eterno porque vai entrar na eternidade do segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus. Que o nosso Senhor Jesus está na eternidade que sempre foi e junto com Deus Pai, a destra de Deus Pai, a destra da honra de Deus Pai. A direita é lugar de honra.
Continuando aqui. Aniquilar-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Tome-se a sua própria cruz e siga ele. Mateus 16. Servidão total. Aquele que quer ser servo, aquele que quer servir, deve ser primeiro servo. Quer ser o primeiro, deve ser servo. Quer ser o primeiro, deve servir o teu próximo. É palavra de Cristo. Humilhou-se. Humilhou-se é o oposto da soberba. E na maioria do ser humano hoje em dia, principalmente que está no mundo, está enraizado no mundo, é soberbo. Obediência. O tema é obediência. Aqui deixa bem claro que ele deve obedecer até a morte de cruz. Então todos nós devemos obedecer até a morte. Até a nossa morte. Até a sentença da morte, porque a morte vai vir para todos, sem exceção. Jesus veio fazer a vontade de Deus Pai. Presta atenção nesse quadro. Aqui eu coloquei algumas referências, eu vou trabalhar em cima delas. Tem muito mais referências em todos os temas. A Bíblia, ela nunca traz só uma referência, é muito difícil ela trazer só uma referência. Normalmente ela traz duas ou mais referências para mostrar que o que ela está falando é certo, o que ela está falando é o que deve ser cumprido, fazendo a forma daquele que o enviou. João 4,34. Eu não vou ficar falando o versículo está aí na tela. Aniquilar-se a si mesmo. 3. Servo. 4. Humilde. 5. Obediente. 6. Até o fim. Essa obediência foi gerada até o fim. Temos que ter o mesmo sentimento que teve Jesus. É o primeiro versículo desses 6 estágios que ele passou. Filipenses 2:5. Devemos ter a mesma obediência que Cristo Jesus. Continuando aqui, fazer a vontade de Deus, no caso daquele que o enviou. Olha o versículo. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realmente a sua obra. Nós não somos o centro de Cristo, como alguns pregadores estão falando por aí. Nós nunca vamos ser o centro de Cristo, o centro de Deus, nunca vamos ser. O centro de Deus é Cristo, a referência é Cristo. O centro de Cristo, a referência é buscar a vontade do Pai, que o enviou. O centro do Espírito Santo é manifestar a obra de Cristo na nossa vida, conforme a vontade de Deus estabelecida por Jesus. Tudo se converte ou se volta ao centro da consumação de tudo, que é nosso Senhor Jesus. Ponto. Para quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. O centro é Ele, tudo é Ele, conforme Ele quer, conforme a grandiosidade que Ele é. Só que para isso você tem que se render a Ele, sujeitar a Ele, se entregar para Ele. Mateus 4, versículo 3 e 4 também fala isso, é a tentação de Cristo no deserto. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Aí Jesus responde na Lapa, a palavra de Deus em Deuteronômio. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está em Deuteronômio, capítulo 8. Toda a palavra que sai da boca de Deus que o homem vai seguir. E aonde está a palavra de Deus? Deixa eu pegar uma aqui. A palavra de Deus está aqui. Isso aqui se chama Bíblia, a palavra de Deus.
Continuando. João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu estou trazendo 3 referências de um só tema. A vontade daquele que me enviou. Jesus só está mostrando para nós que ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Continuando. Aniquilar a si mesmo. Mateus 16, 24 e 25, Jesus deixa bem claro sobre isso aí. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, por amor de mim, achá-la-á. O versículo 25 parece ser difícil de se entender, mas não é. Aquele que quer ser salvo vai perder sua vida, vai entregar sua vida para mim. Ele está falando isso. E se você perder sua vida por amor a mim, você vai achar ela em mim, porque eu sou a vida eterna. Eu sou a verdadeira vida. É isso que Jesus está querendo dizer. É eu que sou a verdadeira vida. Ele deixa bem claro sobre isso aí. Servo. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Jesus deixa bem claro aqui que aquele que quer ser o maior no reino de Deus deve servir e não ser servido. É bem claro. Parte 4, que seria humilde. Mateus 5,5. Bem-aventurado os mansos, ou humilde em outras versões, porque eles herdarão a terra. Em outros versículos, Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e humilde de novo. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra de nosso Senhor Jesus. Mais um. 1 Pedro 5, 6. Revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Tiago 4,6 fala a mesma coisa. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo e dá, porém, graças aos humildes. Pedro, 1 Pedro e Tiago têm a mesma intenção, mostrar que Deus resiste ao soberbo. E o que é soberbo? Achar que você é alguma coisa aqui na terra. Nós não somos nada. Obediência. Já pulou direto aí. João 14, 15. E tudo quando pedires em meu nome eu o farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedir em nome de Jesus, o Pai, e no caso Jesus, vai dar para que Deus glorifique o Filho dele. A glória é para o Filho, a exaltação do Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí vem o ponto-chave desses 2 versículos, que é o 15º. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você quer receber tudo que você pede para Deus?
tudo que você pede para Jesus, para honrar Jesus, para glorificar Jesus, para que as coisas aconteçam na tua vida? Quer? Então, guarde o mandamento de Jesus. Guarde o que ele ensinou. Ponto. Obedeça. Aí você recebe tudo. Continuando. Até o fim. Mateus 24:13. Mas aquele que permanece até o fim será salvo. Mateus 24 é o sermão escatológico de Jesus e ele fala depois que ele fala tudo o que vai acontecer no fim. Ele fala, mas aqueles que perseverar até o fim, permanecer até o fim, manter-se firme até o fim, esse será salvo. Em 2 Timóteo 4:7, apóstolo Paulo dá um exemplo maravilhoso para nós, que nós devemos guardar nossa fé. Aí ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu combati, eu lutei, eu batalhei pelo propósito estabelecido na minha vida, eu acabei com as guerras estabelecidas ao propósito estabelecido na minha vida, mas eu mantive guardando a minha fé. Eu mantive com a minha fé selada, brindada em Cristo Jesus. A fé é prática. Não adianta blá 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 e falar que tem fé se você não pratica isso aqui. Se você não pratica o que está aqui, você está falando blá blá, blá 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 blá. Falar até papagaio fala. Continuando aqui, fazer a vontade do Pai perante o seu reino do céu em relação à vida eterna. Referência está aí. Servo do reino e nos mostrou como é representante do reino na terra. Sobre Jesus. Semelhante ao homem para que todos se assemelhar, ou todo seja semelhante a ele. Mateus 6:33, um versículo que é muito distorcido nas igrejas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas, não é todas as coisas. Deus não tem obrigação de fazer tudo por você. Deus tem obrigação com relação à palavra de Jesus, que seria essas coisas. Essas coisas que Jesus está referindo desde o versículo 25. Eu já falei em outros vídeos e vou continuar falando, porque é muito distorcido nas igrejas. As pessoas pegam o microfone e falam esse versículo errado. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são do reino de Deus, que estão no alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, onde Cristo está sentado à direita de Deus, lugar de honra. Em seu caráter, Jesus, conforme ao homem, para que todos sejam conforme ele foi. Ponto. O que é o caráter de Jesus? O fruto do Espírito Santo, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. No caso, caridade aqui é na versão ARC, em outras versões fala que é amor. Temperança é domínio próprio em outras versões. Em sua vida na prática, que Jesus foi humilde como exemplo ao homem e todos serem iguais a ele. Obediente em tudo como homem para que todos obedecerem como ele obedeceu, até cumprir o propósito de Deus Pai queria resgatar o ser humano
da desobediência e do pecado. Através de Jesus, Deus resgatou o homem, ele libertou esse padrão estabelecido até a vinda de Cristo, através do Santo, do Santo dos Santos, rasgou o véu e agora todo ser humano tem livre acesso através de Cristo com relação a Deus. Todo ser humano tem esse acesso. Obedeceu até a morte de cruz. Jesus se tornou maldito em nosso lugar para resgatarmos a origem de Adão. Por que a origem de Adão, não a origem de Cristo? Porque Adão foi o primeiro, então nós estamos ainda na carne. Só quando encontrarmos com Jesus, a segunda vinda dele, ou vamos encontrar depois que morrermos, ou vamos encontrar aqui em terra vivos. Vamos encontrar com ele, aí seremos glorificados. Perfeito. Como ele é e sempre foi. Referência está tudo aí. Eu vou ler a referência aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito por cada um de nós. E o que você está buscando através de Cristo Jesus? Pensa nisso. Porque se Jesus se tornou maldito e você não aceita Jesus, a condenação é certa. Eu deixo a paz a todos com relação a esse vídeo, esse estudo, através de nosso Senhor Jesus. E se você gostou, compartilha para que outras pessoas possam receber esse conteúdo, dá um like, se inscreva se não for inscrito, comente. Tem muita coisa para nós aprendermos juntos com relação à palavra de Deus, porque toda honra e toda glória somente ao nosso Senhor Jesus, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até o próximo vídeo. Bye bye.